É muito ruim ver pessoas que foram libertadas por Jesus Cristo escravizados, seja lá por qualquer coisa. Escravizado por qualquer coisa, amados. Aquilo que eu não consigo viver sem aquilo, é aquilo que está me escravizando. Se tem alguma coisa qualquer coisa, seja em qualquer área, seja na área sentimental, seja na área emocional, seja na área física, eu quero dizer para você que se eu não posso viver sem uma determinada coisa, amados, eu sou escravo daquilo. E se eu sou escravo daquilo, amados, eu sou uma pessoa que fui libertado e continuo escravo de alguma coisa. A escravidão é muito ruim, amados. A escravidão é algo muito ruim. Uma pessoa que é escrava de um remédio, de algum tipo de droga, seja ela qual for. Uma pessoa que é escravizada, uma mulher que é escravizada por um homem que é escravizado por uma mulher. Em muitas áreas, amados, alguém pode estar escravizado. E deixa eu ler um texto com você. Abre tua Bíblia comigo. Gálatas, capítulo 5. Daqui a pouco nós vamos voltar nesse texto de novo. Mas esse texto, ele é bastante claro, ele diz assim, Gálatas capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Esse texto, ele é bastante claro, como eu sempre costumo dizer. Vamos ler ele de novo. Ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu gosto desse texto porque esse texto está dizendo que nós fomos libertados e que tem alguma coisa que eu devo fazer para permanecer firme na liberdade que eu recebi de Jesus Cristo. Ao contrário, como eu sempre costumo dizer, de algumas pessoas dizerem que eu não preciso fazer coisa nenhuma, né? Ele nos manda ficarmos firmes para nós não sermos colocados de novo sob jugo de escravidão. Porque é possível uma pessoa que foi libertada por Cristo voltar a viver em jugo de escravidão, amados. Isso é carta para quem, amados? Para crente. Isso não é carta para ímpio. Ímpio está na escravidão, amados. Isso é carta para crente, para alguém que já recebeu Jesus como Senhor da sua vida e que foi libertado. A gente daqui a pouco vai voltar nesse texto de novo, mas eu quero mostrar para você que eu e você fomos comprados, amados. Um preço foi pago pela nossa vida. Abre tua Bíblia comigo. 1 Timóteo. Caberá a nós, a mim e a você, determinar se esse preço que foi pago, se essa libertação está garantida. 1 Timóteo capítulo 2, nós vamos ler o verso 6. Ele diz assim, na primeira parte do versículo: o qual a si mesmo se deu em resgate por quantos? Que coisa, né? E o interessante é, por que ele diz que é em resgate de todos, amados? É 2,6, né? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 6. Ele diz que Jesus Cristo se entregou, se deu, para resgate de quantos, amados? De todos. E interessante, né, que a gente constata aí que Jesus Cristo resgatou a todo ser humano, amados. Que é aquilo que eu sempre ensino para você, né? Todo ser humano está salvo. Todo ser humano está salvo. Mas ele não pode desfrutar dessa salvação enquanto ele não descobre que ele está salvo e que ele aceita e recebe essa salvação. Esse negócio da gente ficar pedindo a Deus, né? Deus liberta fulano, Deus liberta fulano, Deus liberta fulano. Irmãos, Jesus Cristo morreu para resgatar e libertar a todos. Mas você pode observar
que tem algumas pessoas que, mesmo resgatadas, estou falando de ímpio, continua vivendo o quê? Como escravos. Estão se conduzindo ou se autoconduzindo para onde? Para o inferno. Eu vou repetir isso. Jesus está dizendo, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo que nós, ele se entregou para que todos nós pudéssemos ser resgatados, ok? Para resgate de todos, ok? Então eu estou dizendo que ímpio e crente, já convertidos, já foram resgatados. O ímpio, amados, ainda não está vivendo em liberdade, em libertação. Por quê? Porque ainda não aceitou Jesus como Senhor da vida dele. Mas na realidade ele já está resgatado, amados. Ele é uma pessoa que vai para o inferno, infelizmente, se nós não falarmos de Jesus, ele vai para o inferno salvo. Que coisa terrível, né? Isso é a mesma coisa de uma pessoa morrer de fome, tendo comida à disposição dela. Tem uma historinha que eu gosto muito, de uma pessoa que compra uma passagem de navio, e aquela pessoa é uma pessoa muito, muito ignorante, e ela vai lá para o porão do navio, leva o seu pãozinho, lá para o porão do navio, leva a sua água, e fica lá. E ele ali no porão do navio, aquele pão vai ficando bolorento, ficando duro, e ele comendo aquilo, de vez em quando ele vai lá no restaurante do navio, escondido, olha, caramba, como é que banquete, fecha a porta de novo, volta de novo lá para aquele lugar e vai beber a água dele, comer com aquele pão duro dele. O capitão do navio, o comandante do navio, começa a contar, todo dia ele conta, e ele vê, está faltando alguém, está faltando uma pessoa, e ele começa a procurar essa pessoa, e um dia, antes do final da viagem, ele encontra essa pessoa lá no porão do navio. Quando ele encontra essa pessoa no porão do navio, ele pergunta a essa pessoa: mas por que eu nunca vejo o senhor? Por que o senhor nunca está comendo ali com a gente? Por que o senhor nunca está participando dos banquetes que são oferecidos no navio? Porque eu paguei a minha passagem e eu imagino que o valor que eu paguei pela passagem não é o suficiente para eu participar daquele banquete, porque aquele banquete é muito... Não, senhor, o preço da passagem é só um. O preço da passagem que o senhor pagou, o senhor tem direito a um camarote, o senhor tem direito a comer e participar de tudo o que o navio oferece. Olha só, amados. E aquele homem lá comendo pão bolorento, pão velho, duro, podendo participar de tudo que ele tinha direito lá. O mundo está assim. E o pior de tudo é que tem muitos crentes que estão assim, amados, vivendo a escravidão. Jesus Cristo, amados, ele morreu para resgatar a todos. Mas eu quero dizer para você que, agora falando de crente, é possível que alguém receba Jesus, tenha sido libertado e continue vivendo a escravidão, como esse homem que estava viajando no porão do navio. A palavra de Deus, Pedro fala sobre isso. Vamos dar uma olhadinha. Eu quero mostrar isso para você. 2 Pedro, é lá no finalzinho da sua Bíblia, antes de Apocalipse, antes de Judas, antes das 3 cartas de João. 2 Pedro, Pedro escrevendo para crentes, capítulo 2, verso 19. Ele diz assim: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo de quem, amados? Do vencedor. Carta para crente. Ele não está falando de ímpio, amado. Ou seja, eu posso ser alguém que foi libertado e que continua vivendo em que, amados? Escravidão. Ok? Mas aquilo que Jesus Cristo fez por nós, amados, foi comprar a gente, foi retirar a gente do mercado. Cristo nos resgatou, amados. Cristo, ele nos libertou, ele trouxe libertação para a nossa vida, e a libertação que Jesus Cristo trouxe para nós foi uma libertação completa, amados.
Eu não quero de novo estar em nenhum tipo de jugo de escravidão. Eu não quero, amados, estar escravo a nenhuma coisa, a nenhuma pessoa, a ninguém, amados. Nenhum ser humano pode me escravizar mais. Tem gente que, por exemplo, que não vive um relacionamento conjugal, ou qualquer tipo de relacionamento, vive uma escravidão. Não é verdade? Tem gente, amados, que não consegue se libertar de determinadas coisas, e essa pessoa vive em uma escravidão, amados. Em uma escravidão sendo, sabe o quê? Livre. Fala comigo assim, eu sou livre. Fala comigo, eu sou livre. Deixa eu ler um outro texto com você. Aqui, ó. Esse texto aqui é Colossenses. Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 14, Colossenses. Você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Você tem Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Logo depois você encontra Colossenses, tá bom? Colossenses capítulo 1, verso 14, ele diz assim: no qual temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Esse texto está falando a mesma coisa que falou lá em Timóteo, né? Que Jesus entregou a sua vida em resgate de todos. Quando ele diz que nós temos a redenção, amados, o que é a redenção? Redenção é pagar um preço. Eu vou dizer para vocês exatamente o que foi que aconteceu conosco. Imagina você em um grande mercado, um enorme mercado, a céu aberto mesmo, mas é um mercado. Ali se vende de tudo naquele mercado. E no meio daquele mercado está você ou eu, ali em pé, nu, sendo vendido como escravo. Imagina isso. Esse texto está falando exatamente disso. Eu e você, no meio de um mercado, no centro do mercado, e ali está acontecendo um leilão. E nesse leilão, quem está sendo leiloado é a minha vida e a tua vida. Você ali, naquela situação constrangedora, naquela situação terrível, eu ou você, naquela situação terrível, o leiloeiro, né, pedindo lance, né, quem dá mais? Quem dá mais? Ninguém naquele lugar tinha a condição de pagar o valor que você merecia. Ninguém, amados. Nenhuma pessoa tinha a condição de pagar o valor que você merecia. E você está ali, olhando, procurando. Vem uma pessoa dar um lance, você olha para aquela pessoa e você vê, olha no olho daquela pessoa e você vê, esse camarada é mau. Esse camarada está querendo me comprar para me escravizar, para destruir a minha vida, para que eu fique escravizado. Mas o leiloeiro não fica satisfeito, né, com o preço que aquela pessoa está oferecendo. Ninguém oferece o preço devido pela tua vida. E no meio desse mercado aparece quem? Jesus. E Jesus fala assim: eu pago por ele, eu dou um lance por ele de 500 milhões de reais. O leiloeiro, mais que depressa, 500, bate o martelo, né? Bate o martelo. E quando você olha para Jesus, ele te olha com amor. E você, logo quando você olha para Jesus, você percebe que ele não quer escravizar você, que ele está comprando você, sabe para quê? Para a liberdade. Por isso que a palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou, amados.
Porque Ele foi no mercado, Ele comprou a minha vida, Ele comprou a tua vida, e sabe o que Ele fez? Nos arrancou do mercado. Ele tirou a tua vida do mercado, irmão. Você não está mais à venda. Eu quero avisar a você que você não é um escravo fugitivo. Porque o escravo fugitivo, ele está livre. Mas é uma liberdade? Pode se chamar isso de liberdade? Não. Porque tem gente atrás dele? Porque a qualquer momento ele pode ser preso de novo? Aquilo não depende dele. Aquela libertação que ele conseguiu não depende dele, mas a libertação que nós conseguimos em Jesus Cristo foi para nos tirar do mercado e para nos colocar em uma posição que a libertação só depende de mim e de você. Eu vou repetir isso. Um escravo fugitivo, ele tem uma libertação que não depende dele. Primeiro que vai depender do seu senhor, que é ruim, porque senão ele não teria fugido, de não procurar mais ele, de não ir mais atrás dele. Então essa libertação, essa liberdade não depende só dele. Mas quando Jesus Cristo nos comprou, quando Jesus Cristo nos remiu, Ele nos tirou do mercado, Ele nos tirou do lugar onde era um lugar de compra, para nos colocar em um lugar de liberdade, onde essa liberdade agora depende, sabe de quem? De mim e de você. Fala comigo assim: eu fui libertado e não quero mais viver em escravidão. Irmão, foi isso que nós lemos aqui, por isso que eu disse que eu ia voltar para esse texto, ó. Olha aqui comigo, vamos voltar ali. Gálatas. Gálatas capítulo 5. Antes de Gálatas 5, me perdoe. Eu pedi você Gálatas 5, né? Mas vamos mais à frente um pouquinho, você vai encontrar Efésios, Filipenses e logo depois Colossenses. Olha só, Colossenses. Veja isso aqui. E é o interessante, sabe por quê? Porque por causa do pecado, nós estávamos atrelados ao diabo, amados. Nós estávamos presos a ele. Havia escritos de dívida contra nós. Havia, amados, como é que nós podemos chamar hoje? Quando uma pessoa é bandida, ela tem ficha corrida, né? Todo mundo aqui conhece e sabe o que eu estou falando quando eu falo de ficha corrida. Nós tínhamos ficha corrida, amados. Mas a nossa ficha corrida não era contra o diabo, nossa ficha corrida era contra Deus. Todos nós tínhamos ficha corrida. Ah, mas eu era bonzinho. Você tinha ficha corrida. Ah, eu não prestava. Também tinha ficha corrida. Ah, eu era mais ou menos. Também tinha ficha corrida. Isso. É caçador de recompensa, né? É isso aí. Aqui, ó. Olha só o que esse texto diz em Colossenses capítulo 1. 1:13. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Ele diz que Cristo nos libertou do império das trevas. Fala comigo assim: eu fui libertado do império das trevas. É interessante, sabe por quê? Porque os crentes ficam com medo do diabo, amados. O tempo inteiro com medo do diabo. Irmãos, a partir do momento que você e eu recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, o diabo, amados, não tem mais poder nenhum sobre a nossa vida, porque nós fomos libertados do império das trevas. Você foi libertado do império das trevas. Quando você recebeu Jesus, você foi libertado do império das trevas. O diabo não tem mais poder sobre você. Você é uma pessoa livre, você está livre, você é livre. Irmão, você é livre. Por isso que o texto diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aqui, ó, olha isso aqui. Aí mesmo em Colossenses, onde nós estamos, Colossenses capítulo 2,
Nós vamos ler a partir do verso 13. Ele diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos, ele está dizendo que nós estávamos mortos, não estamos mais, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Fala assim comigo: Jesus perdoou. Vamos falar melhor, né? Deus perdoou em Cristo Jesus todos os meus delitos. Esse texto está falando de você, de mim, amados. A Bíblia fala sobre a minha vida e sobre a tua vida. Irmãos, nós fomos libertados. Aí veja o que ele diz no verso 14: e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que era o boletim de ocorrência que eu falei, né? E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças. Por que ele está falando? Esse escrito de dívida, ele tinha uma base. Qual era a base legal desse escrito de dívida? Era a palavra de Deus, amados, que nós transgredíamos. E Deus em Cristo Jesus ele está dizendo que ele cancelou esse escrito de dívida. Ele pegou esse boletim de ocorrência, né? E depois de rasgar, pegou tudo, encravou na cruz. Aqui, ele continua falando sobre isso aqui, quer ver, aqui, ele fala assim: e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles, onde? Na cruz. Para que o diabo não tivesse mais poder sobre nós, sabe o que Jesus fez? Expôs ele publicamente. Para que o diabo não tivesse mais poder sobre a tua vida, sabe o que Deus fez em Cristo Jesus? Expôs o diabo publicamente, amados. Vamos lá, o que é isso? Eu sei que alguns de vocês já me viram explicando sobre isso. Isso aí funciona mais ou menos assim. Antigamente, Paulo está escrevendo para pessoas que viveram em uma época em que, quando uma nação vencia a outra nação na batalha, a nação derrotada, eles pegavam o general dessa nação, o grande líder dessa nação, deixava ele nu, e eles enfileiravam, o exército vencedor enfileirava, e ele tinha que passar ali no meio, passando aquela vergonha. É isso que esse texto está falando. O diabo foi despido, amados. O diabo, por causa de Jesus Cristo, por causa da obra que ele fez, da libertação que ele trouxe para a nossa vida, ele foi despido. Ele não tem mais poder sobre a nossa vida. Por isso Paulo diz que nós devemos ficar firmes na libertação com que nós fomos libertados. Só que tem alguns crentes que não sabem que ele foi libertado, amados. Ele continua vivendo a escravidão. Irmão, nós somos livres. Não temos que viver em escravidão. Jesus Cristo libertou a nossa vida. Jesus Cristo libertou você. Jesus Cristo tirou você do império das trevas e transportou você. Deus transportou você para o reino do Filho do seu amor. Aí a gente volta de novo na questão do que Jesus falou. Nós estamos aí em Colossenses. Se você voltar comigo, você vai encontrar Filipenses, Efésios e Gálatas. Vamos comigo em Gálatas. Gálatas, capítulo 5, que a gente leu ainda agora, que eu ia ler, eu resolvi ir lá primeiro. Ele diz assim: foi para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Vamos lá, vamos entender isso. Com base em tudo isso que eu já te falei, ele está dizendo que quem é que tem que ficar firme, amados? Somos nós. Irmão, o mal das igrejas, sabe o que é?
é a seguinte: tem alguma coisa escravizando você? Vem até aqui que eu vou impor as mãos sobre você para que você não seja mais escravizado sobre isso. Tem alguma coisa prendendo você? Você está escravizado por drogas? Você está escravizado por algum remédio? Você está escravizado por qualquer coisa? Vem até aqui que a gente vai impor as mãos sobre você. Mas o texto está dizendo, amado, que eu tenho que permanecer firme, não me deixando de novo levar para onde? Para a escravidão. Porque esse é o objetivo de Deus na nossa vida, que nós sejamos livres, vivamos em liberdade, irmãos. Vivamos em liberdade, a liberdade que foi alcançada por Jesus Cristo para a minha e para a tua vida. Irmãos, Deus não é o Deus da escravidão. Eu já comentei isso com vocês me perdoem de eu comentar isso de novo. Mas tem a ver com o que eu estou ministrando para você. Alguns anos atrás, ali onde é aquele sacolão ali, o Cocotá, né? Uma pessoa que bebia muito morreu ali naquela calçadinha ali, né? Naquele murinho, atrás daquele murinho, ele foi encontrado morto ali naquele lugar. Aí foi todo mundo olhar, eu fui ali olhar também, né? Não gosto muito de fazer isso não, de ver morto não, né? Mas fui ali olhar também. Quando eu cheguei lá, tinha crente dizendo que ele, um domingo antes, tinha voltado para a igreja para que ele pudesse reconciliar com Deus e depois Deus permitir que ele morresse. Irmãos, eu não creio nisso. A gente costuma dizer aqui que Deus não é o Deus da morte, Deus é o Deus da vida, Deus não é o Deus da escravidão, Deus é o Deus da liberdade. Deus não é o Deus da bebida, Deus não é o Deus do álcool, da escravidão do álcool. Deus, amados, é o Deus que nos liberta, que nos mantém livres, se nós quisermos ficar livres. Foi por isso que Jesus Cristo veio aqui na terra, amados. O objetivo de Deus de Deus enviar Jesus Cristo aqui na terra, foi para libertar os cativos. A palavra de Deus fala isso. Isaías diz isso. Na profecia de Isaías, né? Lá em Isaías, capítulo 61, né? Capítulo 60. Vamos lá olhar. Eu vou deixar você encontrar aí. Livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 61. Vocês estão comigo? Isaías, amados, ele viveu aproximadamente 7, 8 séculos, né? 700, 800 anos antes de Jesus. E ele dá uma profecia sobre o ministério terreno de Jesus. Porque isso na realidade é uma profecia do ministério terreno de Jesus. Porque na realidade, o que aconteceu? Jesus, quando estava com seu ministério terreno na terra, ele já tinha libertado as pessoas? Não. Vamos lá. Quando foi o momento que Jesus Cristo, né? Libertou o ser humano. Jesus Cristo libertou o ser humano no momento que ele morreu ali na cruz, que ele foi sepultado e que ele ressuscitou. Foi esse momento que foi no momento dele se entregar. Antes, amados, ele tinha um ministério na terra, precisava ser ungido pelo Espírito Santo para ter esse ministério na terra. Enquanto ele estava fazendo esse ministério na terra, ele estava mostrando tudo o que nós teríamos de liberdade, a partir do momento que ele se entregasse pela nossa vida. Olha isso aqui, ó. Esse texto está falando sobre o ministério terreno de Jesus. Você está comigo? Está entendendo isso? Ministério terreno de Jesus. Isaías 61. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor Deus me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas,
óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esse é o ministério de Jesus, tanto foi quanto continua sendo. Mas aí está descrevendo o ministério terreno de Jesus. Todas as vezes que Jesus curava as pessoas, amados, era para trazer libertação para as pessoas, amados. Toda vez que Jesus curava, trazia cura para as pessoas, sabe para que era? Para tirar as pessoas do cativeiro da enfermidade. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que Jesus também nos libertou do cativeiro da enfermidade, amados. Eu e você não devemos mais aceitar cativeiro de enfermidade das nossas vidas, porque isso foi algo que Jesus Cristo fez no ministério dele. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para curar as pessoas, para libertar as pessoas, para ministrar perdão às pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas que precisavam de perdão estavam cativas do pecado. Mas quando foi que Jesus completou essa obra? A obra da cura, a obra do perdão do pecado, foi quando ele morreu ali na cruz, que ele libertou, sabe a quantos? A todos. Ali o ministério terreno de Jesus era um ministério limitado. Hoje, o ministério de Jesus é um ministério universal. Eu vou falar uma coisa para você, é um ministério das galáxias. Porque onde você estiver, irmão, você tem direito de libertação. Uma pessoa pode estar em Júpiter, mas se ela tiver um encontro com Jesus Cristo ali em Júpiter, ela será libertada em Júpiter. Sabe por quê? Porque o ministério de Jesus hoje de libertação, ele alcança qualquer lugar do universo onde a pessoa possa estar. Irmão, nós somos livres e temos direito às mesmas coisas que Jesus fez no seu ministério terreno. Aqui, ó. Lucas capítulo 4, abre comigo aí. Lucas 4, o próprio Jesus, quando foi batizado, ele vai falar dessa profecia. Irmãos, Deus não é Deus de cativeiro. Irmãos, Deus não é Deus de cativeiro. Irmãos, Deus não é Deus de desgraça. O nosso Deus é o Deus abençoador, o Deus que abençoa, o Deus que liberta, o Deus que quer que nós vivamos em um lugar espaçoso. Lucas capítulo 4, vamos ler a partir do verso 16. Diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Muita gente lê esse texto, amado, e diz que o ministério de Jesus terreno, o ministério de cura de Jesus foi só naquele tempo, porque lê esse texto e diz, bom, se ele diz aqui que hoje se cumpriu, é porque foi nesse tempo que Jesus só podia curar. Mas eu quero avisar a você o seguinte: ali Jesus estava ungido pelo Espírito Santo. Hoje Jesus é o Deus homem. Ali Jesus estava ungido para libertar somente ali naquele lugar, naquela nação. Mas eu quero dizer uma coisa para você: hoje Jesus está pronto para libertar qualquer um que receba a palavra de Deus e que saiba e que descubra que Deus e Ele, o próprio Jesus, quer libertar a vida daquela pessoa de qualquer coisa. Qualquer coisa. Não existe uma coisa sequer que Jesus não possa e não consiga nos libertar, amados. Não existe. Olha aqui. Eu não vou ler, que eu já estou terminando. Olha aqui, ó. Mateus, um texto que eu gosto muito. Mateus, capítulo 4.
Mateus 4, nós vamos ler a partir do verso 23. Diz assim: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando a toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. Sabe por quê, amados? Porque Jesus estava ungido para trazer libertação aos cativos, quando ele tinha o seu ministério aqui na terra. E eu quero dizer para você que hoje, Jesus Cristo está apto para libertar qualquer pessoa que queira libertação nele. Qualquer pessoa que creia nele para ser liberto. Liberto, tendo seus pecados perdoados, liberto de qualquer vício, liberto de qualquer coisa, liberto de qualquer coisa, amados. Qualquer coisa. Jesus Cristo pode libertar o corpo físico de enfermidade, de doenças. Esse é o desejo de Deus. Porque eu não posso dizer para você que eu sou um crente fiel, mas se carrego um câncer no meu corpo, eu não sou totalmente liberto. Porque se isso foi objeto de manifestação de cura no ministério de Jesus, hoje eu também tenho o direito disso. Sabe por quê? Porque Cristo ali na cruz, ele me libertou. Se ele me libertou, amados, eu quero dizer para você, e se eu não posso aceitar viver de novo em escravidão, eu quero dizer para você uma coisa: não aceite enfermidade no teu corpo. Irmão, não aceite enfermidade, não aceite nenhum tipo de escravidão em você, não aceite nenhum tipo de escravidão no teu corpo, porque eu e você fomos libertados, e foi para a liberdade que nós fomos chamados. Foi para a liberdade que nós fomos chamados, tá bom? Eu poderia ler vários textos mostrando a você, né, Jesus no seu ministério terreno, né, curando as pessoas, né, libertando as pessoas. Você quer ver, ó? Eu vou ler um outro texto aqui para você. Aí mesmo em Mateus, onde nós estamos, Mateus capítulo 8, ele diz assim, 8,16: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele meramente com a sua palavra expeliu os espíritos, e curou todos os que estavam o quê? Doentes. Quantos ele curou? Todos. Sabe por quê, amado? Porque lá ele estava ungido. Aqui ele está apto para trazer libertação a quem? Qualquer pessoa que precise de libertação. Lá Jesus estava limitado, né, a uma unção que estava sobre ele. Aqui ele está sentado à direita de Deus, ele é o homem Deus, pronto para nos libertar, pronto para libertar a nossa vida. Você só precisa querer. Você só precisa querer, e só precisa querer não viver mais debaixo de jugo, né, de escravidão. Para a gente terminar, eu quero ler um texto com você. Me deixa encontrar aqui. Abra comigo aí em Lucas capítulo 4. Irmão, não seja escravizado por mais nada. O texto de Gálatas diz que eu não devo mais me deixar ficar escravizado. Tá bom? Eu não devo mais me deixar ser escravizado. Lucas capítulo 4, verso 40. Lucas 4, 40, o texto diz assim: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Sabe por que Jesus fazia isso? Porque no ministério terreno dele, ele estava ungido para libertar os cativos. E no ministério atual dele, ele está ungido por Deus, como Deus. Aquele era homem,
mas hoje ele é o Deus homem que está pronto e apto para manter você liberto. Tá bom? Fala assim: eu sou liberto. Irmão, eu quero que você comece a repetir isso para você. Tem alguma coisa que escravize você? Diga que você é liberto. Você quer uma forma de você se manter liberto de qualquer coisa? Comece a declarar mesmo e dizer que você é liberto. Se você já aceitou Jesus na tua vida, eu posso dizer para você e garantir a você que você é liberto. Nenhuma coisa do diabo, nada que pertença ao diabo, amados, tem mais o direito de estar em você se você não deixar que esteja. Resista, 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 fique firme. E eu quero dizer para você, irmão, que sabe o que vai acontecer? Liberdade chegará na tua vida, liberdade te alcançará, tá bom? Desculpe, só para terminar, vamos voltar lá em Gálatas 5, para a gente terminar, vamos ler esse texto de novo. 5:1, Gálatas 5:1. Ele diz assim: depois de Coríntios, né? Romanos, Atos, Romanos, Coríntios, você tem Gálatas, aí você encontra Gálatas, tá bom? Gálatas capítulo 5, verso 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Não se submeta mais, irmão, não se submeta mais. Fala assim comigo: eu não vou me submeter a jugo de escravidão. É isso aí, tá bom? Alguém entrou aqui nessa noite, talvez você queira que a gente creia junto com você, talvez você precise de alguma coisa, a gente quer orar junto contigo. Vem até aqui que a gente vai impor as mãos sobre você. Talvez você esteja precisando de cura, talvez você esteja precisando de emprego, né? Nosso Deus é o Deus que dá emprego. Na Bíblia está escrito, amados, que Deus quer dar emprego para Elias? Não, né? Claro que tem Elias lá na Bíblia, né? Mas mesmo assim não diz que Deus queria dar emprego para Elias, né? Mas lá diz que Deus quer que a gente seja próspero. Ele quer isso. Se você crer, eu creio nisso também. E a melhor forma de nós prosperarmos é com emprego. Lucas, vem até aqui perto de mim aqui, vem cá.